Boa noite, irmãos. Boa noite. Mais uma noite que Deus nos tem preparado para estudarmos a sua palavra. E hoje o nosso tema é buscai primeiro o reino de Deus. O texto base está em Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Introdução. Vivemos em um mundo ansioso por conquistas, realizações, poder, riquezas e etc. Embora reconheçamos que, devido às grandes necessidades que um ser humano tem para viver de uma forma digna e feliz, muitos ultrapassam os limites de suas ambições, principalmente quando se trata de uma vida cristã. Quais seriam os parâmetros aceitáveis para que vivamos segundo a vontade de Deus? É sobre isso que iremos estudar esta noite. Neste versículo aqui, que nós temos como base, este versículo 33, praticamente o 33 e o 34, mais o 33, é uma conclusão sobre o discurso que o Senhor Jesus estava dando a respeito da solicitude, das preocupações sobre a nossa vida. Aqueles que o seguiam estavam preocupados, em relação ao que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, que são necessidades normais do ser humano. Mas aqui nesse estudo, e mediante o que está na palavra de Deus, nós vamos ver que realmente nós temos muitas necessidades, mas a maior necessidade e a prioridade é buscar o reino de Deus. Na introdução, quando nós iniciamos o texto, diz assim: vivemos em um mundo ansioso por conquistas, realizações. Claro, nós precisamos muitas vezes de conquistas, de realizações, isso é normal, Poder, riqueza, aí já é algo um pouquinho mais complicado. Agora, quando nós temos um foco, quando nós temos uma prioridade, todas estas coisas, mesmo que sejam necessárias, nós precisamos priorizar aquilo que é em relação ao reino de Deus e aquilo que concerne a nossa vida material. E é interessante que as coisas de Deus, muitas vezes, elas são deixadas em último plano. Então, por exemplo, há pessoas que falam: nossa, essa semana aqui foi uma correria tão grande, não tive nem tempo para orar, nem tempo para ler as Escrituras. Há momentos assim, muitas vezes nós temos o quê? Tem um curso, alguma prova, eventualmente. Mas se nós formos deixar as coisas de Deus para o momento que sobra, a correria do dia, tanto que nunca vai sobrar. E a nossa vida, ela é um vapor. A minha esposa chegou da escola chorando e disse assim: o nosso amigo, o professor, junto conosco, tudo bem lá, falando das aulas, de repente uma notícia: teve aneurisma, faleceu. Ela falou: gente, não se conforma, estava junto lá com a gente, conversando sobre o ano letivo, fazendo as programações, e como foi pego de surpresa todo mundo, inclusive ele. Então nós não sabemos o dia nem a hora, e não é isso também uma motivação para nós servirmos a Deus. Não, nós servimos a Deus porque nós temos necessidade da presença de Deus na nossa vida. Como Moisés mesmo disse: Senhor, se tu não fores conosco, eu não irei, nós não iremos. Então nós vamos ver aqui quais são os objetivos nesta noite. Compreender o que é reino de Deus, reorganizar as prioridades da vida,
colocar o governo de Deus em primeiro lugar, acima das preocupações materiais, do medo e do controle humano. Vamos desenvolver então este tema sobre o reino de Deus. O reino de Deus não é um lugar físico, mas o governo soberano de Deus. Nós sabemos que um reino, ele precisa de um rei. E este rei tem os seus súditos. E esses súditos são submetidos às leis desse reino. Espiritualmente é a mesma coisa. Nós temos um rei, que é Deus. Nós temos as suas ordenanças, os seus mandamentos, as suas instruções. E vivendo neste reino, nós temos, claro, que está de acordo às leis desse reino. Mas uma coisa interessante é que tem o rei e tem os súditos. Embora temos o rei, o Senhor Jesus falou: não chamarei mais de servos, mas de amigos. Olha que privilégio, né? Então nós somos servos, mas ao mesmo tempo o Senhor nos chamou de amigos. Agora, o que é esse governo? Quando foi pregado o anúncio do Evangelho, então era dito: eis que é chegado o reino dos céus. E aí em certa passagem o Senhor diz: o reino de Deus está entre nós. Como que nós vamos conciliar? É chegado e já está. O reino de Deus, ele em parte já é, e a sua plenitude será. Este em parte já é o seguinte: nós que procuramos servir a Deus, que somos chamados para servir a Deus, nós temos este domínio de Deus, da lei de Deus. A respeito de qualquer ideologia, filosofia que há no mundo, nós estamos separados por Deus para que façamos na nossa vida uma forma de glorificar a Deus. Por isso que está escrito aqui: o reino de Deus não é um lugar físico. No futuro, nós teremos a Nova Jerusalém, mas no momento, este reino é justamente este domínio, digamos até, esta administração de Deus na nossa vida e a nossa submissão àquilo que é concernente à vontade de Deus. Depois, buscar implica prioridade, direção e intencionalidade. Então, buscar implica prioridade. Uma coisa interessante é que a prioridade, ela depende muito daquilo, claro, que nós priorizamos. Mas como? Por exemplo, eu tenho um serviço. Eu não posso chegar para o chefe e falar assim: eu faltei porque estava chovendo. Eu faltei porque eu estava com dor de cabeça. Eu faltei porque a minha filhinha estava com 37,5 de febre. Não, nós priorizamos o quê? Nós vamos, ou faz chuva, ou sol, ou calor, ou frio, ou neve. Nós priorizamos o quê? Priorizamos o nosso trabalho. Mas parece que nas coisas de Deus, as coisas, elas são mais maleáveis. Por exemplo, hoje está chovendo, hoje eu não vou na igreja. Eu não vou à igreja. Hoje está muito frio. Hoje estou muito cansado. Agora, se falasse assim: hoje você vai à igreja, mas lá você vai receber tal coisa, tem uma pessoa lá te esperando para dar alguma coisa para você. Aí a pessoa vem. Mas será que nós não estamos... Quer dizer, será que Deus não está nos dando nessa noite? Será que não temos nada para receber quando nós viemos aqui? E parece meio duro falar isso, né? Mas nós priorizamos tantas coisas
E, na verdade, aquilo que realmente implica prioridade, por isso que fala buscar. Ora, o que é buscar? Eu tenho que ir atrás. Por isso que fala, buscar implica prioridade. Eu não vou buscar alguma coisa sem sair do meu lugar. Por exemplo, vou buscar um emprego. Você vai buscar emprego? Estou orando a Deus para Deus preparar alguém aqui. Você está precisando de emprego? Estou. Como é que você sabia? Eu soube que você está precisando de emprego. Não é assim. Então, o que nós fazemos? Nós vamos atrás, entrega currículo, e depois consegue um emprego, faz de tudo para conseguir. Igual meu filho chegou esses dias aí, estão pegando no meu pé lá na faculdade, é isso e aquilo, eles querem prioridade. Eu falei, você quer o quê? A faculdade, além de tudo, é uma empresa. Eu fui fazer esses dias aí uma entrevista para uma livraria. Foi falado assim, aqui é o seguinte, é livraria, né? Livro é uma coisa muito boa, né? Conhecimento, entretenimento, sabedoria. Mas aqui é uma empresa, e aqui nós precisamos de lucro. Começar assim, tem que vender, tem que ter lucro, senão, entende? Agora, vejam bem, buscar implica prioridade, direção. Ora, direção. Se eu quero ir para um determinado lugar, eu tenho um caminho. Agora, se eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar serve. Certo? Já pensou, é igual no Alice no País das Maravilhas. Para onde vai aqui? Para onde você quer ir? Qualquer lugar. Então, você quer ir para qualquer lugar serve. Por que eu estou dizendo isso? Porque buscar implica prioridade, direção e intencionalidade. Então, se você busca, se é prioridade, se você tem uma direção e uma intencionalidade, ora, você realmente vai conseguir o quê? Priorizar o reino dos céus. Entende? Então, é uma questão de uma determinação nossa também. Não vem assim, simplesmente as coisas caem. A única coisa que cai do céu é chuva. Então nós precisamos estar sempre buscando, intercedendo, pedindo, adorando. Aí diz assim: buscar envolve decisões diárias e não apenas momentos religiosos. Decisões diárias. Ora, não é só, eu estou servindo a Deus, o que você faz? Eu vou à igreja. Que mais? Eu vou à igreja. Aí nós vamos ver aqui quais são as implicações na nossa vida prática em relação ao reino de Deus. Por isso que diz, envolve decisões diárias. E não é uma coisa que eu faço hoje e não faço mais. Não é como um serviço, quebrou uma torneira, eu vou lá, arrumo, está arrumado. Não. Por exemplo, nós acordamos, ninguém fala assim, poxa vida, hoje não deu tempo de eu escovar os dentes, não deu tempo de eu me alimentar, não deu tempo de eu tomar banho. Entende? Porque é prioridade. A pessoa, você vai sem escovar os dentes para o serviço? Coitado de quem está perto de você, né? Então nós priorizamos, tem que escovar os dentes. Agora, eu levo pelo menos 7 minutos para escovar os dentes. Eu passo o fio dental. 7 minutos, às vezes, nós não temos para ler a palavra de Deus. Entende? Por quê? Porque não priorizamos. Agora, se for priorizar, o que nós fazemos? Ou levantamos mais cedo, ou temos um horário, que seja na hora do almoço, para poder, de alguma forma, adorar a Deus, ou pelas escrituras, ou meditação, ou oração, alguma forma, né? É uma questão do quê? Decisões diárias. Depois, confrontar a inversão de valores, quando ter ocupa o lugar do ser. Essa parte é bem interessante.
Hoje, o ter, infelizmente, ele está bem acima do ser. Eu vi um vídeo, eu não sei se vocês já viram, um vídeo de um sheik, que ele é bilionário, aí ele passa na rua e dá presente para as pessoas e tal. Aí tem uma jovem, e ele abordando, junto com, tinha um intérprete, falou, você quer 10 dólares ou um presente misterioso? Ela falou, um presente misterioso. Bom, aí levou ela para lojas, eu sei que ela comprou várias coisas. Ele falou, não, pega o que você quiser, bolsas, joias, tudo que ela... Porque ele é bilionário, né? E o moço que estava com ele, o intérprete, falou assim, olha, o sheik está me falando que gostou demais de você. Ele está te querendo como esposa. Ele já tem 3, você seria a 4ª. Que os muçulmanos, eles podem, quanto puder sustentá-los. E aí, ela falou assim mesmo, bom, se ele continuar dando os presentes assim, tudo bem. Aí, ele falou assim, só que é o seguinte, você vai ter 3 rivais, é você e mais 3 mulheres. Não tem problema, ele dando essas coisas todos os dias, para mim tá bom. É interessante que, cadê o casamento? Entende? Aí nós percebemos que o ter é muito maior do que o ser. E por incrível que pareça, esses valores nós vemos muito hoje, até entre as crianças e jovens. Quando eu dava aula, eu perguntava para os alunos, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser jogador de futebol. Outro, influencer. Outro, e muitos falavam, quero ser rico. Isso já é incutido na cabeça das crianças. E nós sabemos que realmente o importante para este mundo atual é o ter e não o ser. Jesus não condena necessidades materiais, mas a centralidade delas. Então nós precisamos das coisas materiais, lógico. Ninguém está falando aqui que nós vamos, depois eu vou falar sobre isso, não somos como os yogis que ficam lá meditando no Himalaia e não precisa de nada, nem de roupa, não é isso que nós estamos falando. Mas há várias necessidades materiais, mas são aquelas, muitas vezes, as necessidades que ultrapassam os limites até de grandes ambições e até de algo que tira totalmente o nosso tempo para podermos o quê? Investir no reino de Deus. Justiça do reino é uma vida alinhada à vontade de Deus. Jesus nos ensina a viver a fé sem ansiedade excessiva e nos ensina a fortalecer a confiança na paternidade de Deus. O apóstolo Paulo, ele disse assim, o reino dos céus, porque estavam discutindo sobre o que pode comer, o que não pode comer, ele disse assim, o reino dos céus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que é justiça? É uma vida alinhada à vontade de Deus. O que é paz? É a paz com Deus, a paz com Cristo. Desde que nós somos perdoados, nós estamos reconciliados com Deus, mediante o sacrifício de Cristo. Então é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Um dos dons espirituais, das virtudes espirituais, é o gozo. Pode ver. É aquela alegria de termos a vida de Cristo em nós. O apóstolo Paulo mesmo disse, né? E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando nós sentimos aquela plenitude da presença de Deus na nossa vida, em todos os momentos, e nós podemos ver a Deus a partir do momento que nós colocamos um óculos espiritual
nós começamos a ver vários sinais da parte de Deus. É interessante que, salvo erro, foi Einstein que disse: você pode viver dizendo que não há milagre ou dizer que tudo é um milagre. E é um milagre mesmo. Se nós pensarmos que nós estamos aqui e tem uma maquininha aqui dentro, tum, 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 é só ela fazer tum e não fazer o tum, o outro tum. Já era, como aconteceu com esse professor. Então tudo é milagre aqui, tudo que está acontecendo é milagre. Só que nós não damos, às vezes, o devido valor, né? Está todo mundo respirando aqui, ó, que maravilha. Na época da Covid, quem passou por problemas respiratórios sabe que a pressão que é ficar alguns segundos sem respirar. Para aquele que tem o óculos espiritual, tem as lentes espirituais, tudo é milagre, porque na verdade é realmente. Agora, como aplicar o reino de Deus à vida prática? Na família, decisões, valores, educação dos filhos, fundamentados na palavra de Deus. Bom, a própria família, quando nós aplicamos o reino de Deus, o que é o reino de Deus? O domínio de Deus em relação à família, nós vamos ter o quê? Os valores referentes à obra de Deus, aquilo que está na palavra de Deus, o que é a constituição de uma família. Então, por isso que está aqui. Como aplicar o reino de Deus à vida prática? Bom, na família, nas decisões. Qualquer decisão que nós vamos tomar, nós temos que ter essa decisão concernente ao reino de Deus, ao domínio de Deus. É isso que é o reino de Deus, é o domínio de Deus sobre nós. Então, nós não vamos ter uma decisão e também os valores que não são concernentes ao domínio de Deus, a esse reino de Deus. Educação dos filhos, mesma coisa. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Eu me lembro que durante muitos anos eu trabalhei na igreja, na parte de reunião de jovens e menores, e a frequência algumas vezes era muito pequena. Quando era a frequência pequena? Quando estava frio, quando chovia, ou os pais diziam assim: eu fico com dó de acordar meu filho cedo, seria a escola dominical. Eles estudam durante a semana inteira, eles levantam cedo, depois chega no domingo, coitadinho, eles têm que dormir um pouco mais. Pode dormir à tarde, traz eles de manhã, deixa dormir à tarde. Mas por que não prioriza? Parece ser duro uma coisa dessa? Não, mas por que para ir para a escola, vocês percebem a divergência que é do reino, aqui do reino de Deus, como que as coisas parecem que as prioridades elas são defasadas? Filhinho, vai para a escola. Mãe, eu estou morrendo de sono, mas você vai para a escola assim mesmo. Mãe, hoje eu não estou muito bem. Você vai, se você não se sentir bem, você liga, a mamãe e o papai vai te buscar. Por isso que educação dos filhos, e a educação aqui, não só a educação concernente às coisas desta vida, mas a educação fundamentada em valores e valores cristãos. Trabalho e finanças, honestidade, propósito, contentamento. Honestidade. Aquele que está buscando o reino de Deus, as finanças têm que ser com honestidade. Eu trabalhei com pessoas, líderes espirituais, pregadores da palavra, e eu trabalhava lá e eu via que muitas vezes faltava honestidade. E eu não podia fazer nada, porque não era comigo as coisas, era em relação a outros departamentos. Mas o que está aqui governando o reino desse mundo? Ora, o mundo jaz no maligno, não está escrito isso? O mundo jaz no maligno. Não está escrito que o Senhor nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor?
Olha, se nos transportou para o reino do Filho do seu amor, nós temos que ser dominados por esse reino, e não as coisas deste mundo, ao rei deste século. Então, trabalho, finanças, honestidade, propósito e contentamento. O propósito, quando nós temos este domínio do reino de Deus, nós sempre procuramos, de alguma forma, fazer do nosso trabalho a extensão do serviço de Deus. Aquele que faz para o Senhor o faz. Mas eu ganho pouco. Tudo bem, enquanto você está aí, você vai fazer como se fosse para o Senhor. Você arranja o serviço, mas enquanto você está aqui, aquele que faz para o Senhor faz. Mas você está sendo muito duro, não é? Eu estou falando o que está escrito na palavra de Deus. Entende? Por isso que eu falo, se nós realmente quisermos buscar primeiramente o reino dos céus, ter prioridade, priorizar o reino de Deus, nós temos que nos enquadrar a isso. Contentamento. Estou insatisfeito no meu serviço, daquilo lá, tudo bem, você pode, mas procura um certo contentamento em relação assim, enquanto você está, vai buscando outras coisas, mas dê valor àquilo que você tem, porque tem muita gente que está querendo, igual quando eu estava lá no hospital com o meu irmão, eu via muitas coisas lá que a forma das enfermeiras tratarem, meu irmão mesmo, coitadinho, ele não conseguia quase engolir, porque ele começou a perder as forças, e aí uma enfermeira xingando, falando palavrão, tudo para ele comer logo. Até para tomar água ele se engasgava, porque foi atrofiando tudo. Aí eu penso assim, eu chamei, aí eu falei, não, eu quero falar com essa enfermeira. Só que aí eu chamei o chefe dela e chamei a enfermeira. Eu falei, olha, meu irmão está falando isso, é mentira. Eu falei, não, meu irmão não mente. Então é assim, se você não está satisfeita com o teu serviço, tudo bem, você pode não estar, mas enquanto você está, faça aquilo que você tem que fazer. Tanto é que ele faleceu, ele não tinha força nem para engolir mais. Agora você pega uma pessoa que está lá no lugar de quantas que gostariam de estar no lugar dela trabalhando para obter o pão de cada dia, não é assim? Então aquele que faz como se fosse para o Senhor. Depois, espiritualidade diária, oração, obediência, discipulado. Bom, oração, obediência, não precisa explicar. Discipulado. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E mais, fazei discípulos. O Senhor Jesus falou, fazei discípulos. Agora, fazer discípulos e discipular não é só o pregador, não é só o pastor. Isso o Senhor Jesus falou para todos. Fazei discípulos. Estudo das Sagradas Escrituras. Eu lembro uma vez, eu tenho um amigo, que aí eu falei para ele, vamos esse ano começar as Escrituras? Ele falou, vamos. Eu falei, de vez em quando eu te ligo ou você me liga para ver como que estamos na leitura. Aí eu ligava para ele, e aí Renato? Já estou em Levíticos. Aí deixaram o tempo. E aí Renato? Já estou em Samuel, 1 Samuel. E aí Renato? Aconteceu o seguinte, sabe? Eu tive um casamento, rapaz, eu cheguei tão cansado. Aí eu falei assim para ele, então você faz o seguinte, esses 15 minutos que a gente tem todo dia, amanhã você dobra para meia hora. Tá bom. Aí eu fui ligando, aí eu vi uma hora que ele desistiu da leitura, porque não dava tempo, não tinha 15 minutos, né? Aí eu esperei, falei, ele parou em Samuel. Aí eu deixei, aí eu esperei 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Ô Renatão, acabei de ler a Bíblia com você, parei em Samuel. Então é questão da prioridade. Se alguém falar que não tem 15 minutos por dia para ler a Bíblia, eu acho difícil, né? Pode ser, mas... Agora, pelo amor de Deus, deixa eu voltar um pouquinho atrás. Pessoal, irmãos, eu não estou dando mandamento, eu estou
pondo a meu ponto de vista, que pode estar equivocado. Eu posso estar equivocado no meu ponto de vista, ou talvez na minha rigidez. Então os irmãos vão peneirando aí, porque às vezes a minha esposa falava: você é muito duro na doutrina. Então vocês peneiram aí, qualquer coisa aí os pastores podem dar um retoque aqui depois da minha fala. Comunidade, serviço, amor ao próximo, testemunho cristão. Bom, comunidade, serviço. Se nós formos servir só aqueles que são domésticos da nossa fé, vocês viram que passou um levita, passou um sacerdote, passou um samaritano, né? Então quem é meu próximo? Aquele que está próximo. O pastor Elias, ele pregou um dia e ficou bem fácil a compreensão, nunca mais esqueci. Você pode não gostar, mas você tem que amar. Não é assim, pastor? Eu não vou com a cara daquela pessoa, mas ela está precisando de mim, eu tenho que amar. E esse serviço é em relação à necessidade que você pode fazer de acordo às circunstâncias, né? Amor ao próximo, é isso, né? Vamos amar a todos. Testemunho cristão. Hoje eu sigo muitas coisas assim, irmãos, sobre heresias, tudo, porque faz parte do meu estudo. E hoje eu vi um testemunho de uma moça, uma senhora já, que ela falava assim: dentro da igreja ele era um santo, em casa ele me espancava, e ainda dizia: se você falar alguma coisa, eu acabo com a tua vida. E lá ele tem ministério, então eles vão mais ouvir a mim do que a você. Você vai passar por mentirosa. Então, que testemunho que é esse? Eu ouvi há um tempo atrás um irmãozinho cheio de Deus, um irmão muito consagrado a Deus. Ele falou: meu pai na igreja ele é um santo, perdoa a expressão, em casa ele é um diabo. Falou assim mesmo. Então, testemunho cristão, em que lugar? Em qualquer lugar que você estiver. Conclusão: buscar o reino de Deus em primeiro lugar não consiste em uma vida ascética, longe do convívio em sociedade. Jesus viveu, pregou e conviveu como uma pessoa normal, porém sem pecados. Ele não era semelhante a um yogi que vive meditando, afastado da sociedade e restringindo a sua alimentação, igual um penitente mestre oriental na montanha do Himalaia. Não é isso. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é ter uma vida alinhada à vontade de Deus, é viver para a sua glória, é estar em comunhão com Ele, é atingir um grau elevado de espiritualidade e proclamar: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, o que nós procuramos passar para os irmãos, esses objetivos, né? Compreender o que é o reino de Deus, reorganizar as prioridades, né? Eu mesmo tenho que reaver muitas prioridades. Eu tive agora, o ano passado, eu cismei de fazer um monte de curso ao mesmo tempo, aí não conseguia tempo para nada. E aí eu estou sendo puxado a orelha aqui também. Colocar o governo de Deus em primeiro lugar. Temos que estudar, sim, temos que fazer pós-graduação, mestrado, doutorado e tudo, mas priorizar sempre o reino de Deus. Por isso, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus seja louvado. Amém.